A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo desse canal, o canal Inspire-se. Você pode estar perguntando, você que está vendo pela primeira vez o canal, fala assim, mas por que Inspire-se? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? E para você que já está sempre ligado aí nos vídeos, peço, compartilha, Para quem você acha que tem que ouvir. Eu sei que muita gente deve me perseguir, falar assim, é herege, tá na heresia, tá falando, é tudo mentira o que ele tá falando, porque o meu contexto, porque eu sou teólogo, eu entendo mais que ele, eu sou líder, eu sou... Não. Jesus falou para eu fazer o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Procurar homens e mulheres fiéis para que a verdade do evangelho seja pregada. E não permitir que haja distorções como há hoje em dia. A maioria, Não estou falando de você, mas templos construídos por mão de homens, onde Deus não habita nesses templos, Está escrito na própria palavra, mas enfim. E vamos lá, eu estou com muita alegria no dia de hoje, porque eu tenho certeza que tanto eu como você, tá aqui minha esposa, tudo, nós temos essa vida que o mundo está totalmente focado nesse negócio de pandemia, Mas é tão bom porque a gente tem um Jesus, tem um Deus Pai que nos guarda de forma intensa. E também quero dizer para você o seguinte, olha, tudo que você ouvir daqui, vai e pede para o Espírito Santo discernimento, porque você vai entender que o que eu estou falando não é contexto meu, tá? Eu não sou doutor, não sou mestre da palavra, não sou teólogo, por quê? Não tenho diploma. E outra coisa, eu não preciso de conhecimento humano. A sabedoria humana, ela é calada pela sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? Você pedir ao Espírito Santo discernimento para toda a palavra que está aqui. Toda a palavra que está aqui. Independente se as versões ao passar dos séculos foram distorcidas também, mas eu creio profundamente que Deus não permitiu que houvessem distorções terríveis. Então, o que existe é o próprio homem a pregar, distorcer a palavra, mas vai para o seu lugar secreto, pede para o Espírito Santo. Por quê? Porque quando Jesus falou do Espírito Santo, ele falou bem claro que o Espírito Santo vai ouvir tudo aquilo que o Jesus transmitir e vai trazer para nós. Então, anota os textos, como eu falo, texto, capítulo, versículo, vai no seu lugar secreto, pede para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, quero luz, quero discernimento para entender o que foi dito ali pelo pastor Hermes. Amém? Mas entendam, não uso contexto, não uso sabedoria humana, uso apenas aquilo que é o Espírito Santo que me traz. E por que eu falo que o Espírito Santo me traz? Por exemplo, o texto de hoje não estava pronto. O que estava pronto era um outro texto, no livro de João. E aí ontem, eu e minha esposa, acho que eu já comentei aqui com vocês, eu e minha esposa, a gente trabalha, minha esposa adentra para fazer as entregas para clientes, para fazer venda, e eu fico lá esperando dentro do carro. E aí eu levo minha Bíblia, levo caneta, levo tudo, porque eu fico focado ali, eu oro sempre e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, filho, eu quero que você fale sobre o seguinte, e eu, fui na palavra e estava lá a palavra que o Espírito Santo queria que eu trouxesse. Então, eu sou muito obediente, porque Jesus é a luz que dissipa a treva, porque é a Ele que eu devo todo o meu amor e dedicação e carinho. E se Ele quer que, pela vontade dEle, eu faça isso e pregue isso, eu vou pregar. Então, vamos lá? O texto de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 16. Eu vou ler os versículos do 14 ao 17. Então, anota aí e faz o que... Gente, pelo amor de Jesus Cristo, anota os textos que eu falo e vai para o seu lugar secreto, ora, gente. Porque eu não me conformo, eu acredito assim, a oração, gente, ela não demanda de palavras difíceis, de 2 horas, de 1 hora. Pode ser uma oração de 2 minutos. Mas ora e pede para o Espírito Santo discernimento. Fala assim, fala da forma simples assim, Espírito Santo, me dá a luz para que eu possa ver. E destampa os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Só isso, é muito simples. E aí eu tenho certeza absoluta que quando você pegar assim, mediante a luz de Jesus Cristo e ao Espírito Santo, você vai ler e vai falar assim, uau, nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E é isso mesmo. Se você tem dúvida, fala com o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu estava conversando com minha esposa um dia, minha esposa a mesma coisa. A gente, quando olha a Antiga Aliança e olha o Testamento de Jesus Cristo, você fala assim, mas peraí, o Deus da Antiga Aliança,
era muito protetor, matava, tal. E Deus, o Pai, você não vê falar de matança, castigo. Primeiro que Deus não castiga, gente, bota isso na sua cabeça. Deus não castiga. Sai fora desse comentário que Deus castiga. Não castiga. As suas escolhas ruins tiveram peso no mundo espiritual e aí o diabo vai lá e pá! As suas escolhas. Deus, o Pai, não castiga. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um pai que entrega o filho, ele não quer ser o mal. Ele entregou o seu único filho por nós. Ele não te castiga, ele te ama. Que benção. Amém? Mas vamos parar de enrolação? Vamos lá, Lucas, capítulo 16, dos versículos 14 ao 17. Bom, na minha Bíblia, essa Bíbliazinha aqui, ó, que é do Jesus Cop, do meu querido amigo Douglas Gonçalves, é uma versão Almeida, e todos os textos praticamente têm subtítulos, né? E legal que aqui o subtítulo é A Lei e o Reino de Deus. Já captou, né? Então vamos lá? Vou começar a ler, mas anota aí. Lucas 16, do versículo 14 ao 17. Então vamos lá. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. O povo já tem esse costume de zombar de Jesus, é incrível. E hoje os homens, na verdade, estão zombando de Jesus, pregando muita coisa falsa aí. Mas Jesus lhes disse, olha, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então, tipo assim, Jesus está falando assim, olha, é o seguinte, vocês ficam aí se justificando para homem, para liderança, né? Para sacerdote, para não sei o quê. Mas isso, para Deus, é abominação total. Porque Ele conhece o coração de vocês, vocês são terríveis. Se vocês se converterem a Jesus Cristo, vocês vão ter um lugar e vocês vão mudar a sua vida. Mas não, né? E aí, Jesus fala assim sobre a abominação diante de Deus e a gente fica pensando assim, por quê, né? Porque é abominável para Deus quando ele percebe que ele amou o mundo de tal maneira, mas o mundo não o ama, né? Como eu falei no texto anterior, quando o mundo não conheceu a Deus, o mundo faz questão de não conhecer o amor de Deus. Mas fica falando que Deus castiga, que Deus pune, que ele vai descer com o braço forte. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Aonde aqui no Evangelho de Jesus Cristo você vê falar sobre essas coisas? Primeiro, o Senhor dos Exércitos. Quer a explicação do Senhor dos Exércitos? É porque lá no Antigo Testamento, vamos deixar bem claro assim, que Jeová, que o Yahvé, que o Deus dos judeus, não é Deus o Pai. Era um guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser o seu Deus, pelo judeu, para ser o Deus deles. Então fica assim, o Senhor dos Exércitos, porque é braço forte, porque ele era um guerreiro. Você entende? É por isso. E isso aí eu já falei num vídeo anterior. Procura lá no canal, lá na lista, lá no playlist lá, e você vai ver o que eu tô falando. Tá até inclusive no Wikipédia isso aí. Então quer dizer, é muito estranho, né? Quando a pessoa fala, o Senhor dos Exércitos. Não, pelo amor de Deus. E aí Jesus chega e fala assim, olha, não é o seguinte, a lei e os profetas duraram até João. Gente, como ainda o pessoal questiona que a lei, Jesus não cumpriu a lei e não acabou a lei depois de Jesus. Como? Olha só o que está escrito aqui. O próprio Jesus fala assim, ó, a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. E todos se esforçam para entrar nele. Gente, olha isso. O que Jesus está falando assim? Olha, tem um divisor de águas. Eu. Quer dizer, tem um divisor de águas que começou em João. Por que Jesus fala assim, ó, a lei e os profetas duraram até João? Porque quando João falava daquele que iria vir, que estava por vir, que não era ele o Messias, mas sim aquele que estava por vir, o povo não entendeu que quando João falou isso, João já sabia que Jesus estava chegando e que a partir de Jesus tudo mudaria. Toda a história
daqueles que aceitassem a verdade que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mudaria. E Jesus mudou a nossa história. Só que a humanidade, o homem, por distorcer tantas coisas e criar tantas coisas para benefício próprio, criou religiões malditas. Por que malditas? Porque são deuses, são seitas. E Jesus ele fala assim, ó, ninguém antes nunca conheceu a Deus, ninguém nunca viu a Deus, porque Deus só foi conhecido através de mim. Eu revelei Deus o Pai. Mas ele fala, Jesus fala assim, eu sou porque eu estava desde o princípio. Mas Deus o Pai não se manifestou. Jesus não estava no Antigo Testamento. Passou por fora para chegar no momento oportuno. Quando Deus realmente entendeu assim, ó, filho, eis que te entrego para o mundo para que ele seja salvo por ti. Olha que coisa absurda de imaginar que ainda os líderes hoje pregam que as leis e os profetas são uma regra que existe, que você é subordinado à lei e que você é subordinado a mandamentos. Já falei isso aqui várias vezes. Os próprios mandamentos foram quebrados lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, quando fala que não mais estão os mandamentos escritos em caneta, em tábuas de pedra, mas está escrito em tábuas de carne, que é os nossos corações. E aí Jesus segue. E todos se esforçam para entrar nele. Como assim todos se esforçam para entrar nele? Todos os que se deixaram tomar pela mensagem de Jesus Cristo não queriam mais viver as leis, porque, como eu também citei anteriormente, a lei nunca conseguiu tirar pecado de ninguém. Mas esses que entenderam Jesus faziam de tudo para adentrar de uma vez por todas pelas portas do Evangelho, pelo caminho, verdade e vida que Jesus fala. E aí ele fala assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E aí você vê muito nego pregando assim, tá vendo? É mais fácil passar o céu e a terra do que você entrar aqui na igreja e dizimar, ofertar. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Aqui o que ele está dizendo assim, ó, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. É mais fácil esse povo ver o céu e a terra passar do que deixar um tio cair lá da lei. Tão cegos, tão escravizados que estão. Ainda hoje tem um monte de gente escrava de uma mensagem mentirosa. E ainda defendem isso, não deixando cair um tio sequer, um pontinho, uma vírgula, nada. E Jesus é claro aqui, ó, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, porque ainda se prega que a lei não foi abolida por Jesus Cristo. Profeta? Gente, a gente está tão saturado de ouvir essas profetadas e falar que, olha, aquele profeta, aquele homem de Deus, não. Somos iguais, falhos e pecadores. Se você tem a visão do Espírito Santo para revelar alguma coisa, você pode ver que no Evangelho não tem esse negócio de ficar revelando, gente. Paulo não revela. Os apóstolos não revelaram. Era apenas a pregar tudo o que Jesus deixou bem claro. Deus, ele vai te mostrar algumas situações da sua vida, assim, para te livrar, para te abençoar, para fazer você ver as coisas, mas para com esse negócio de revelação, gente. Isso é pura enganação do diabo. A gente vê tanto vídeo aí de nego sapateando nas igrejas e chama irmão lá para frente para ficar profetizando. Para com isso. É igual quando você vai à igreja que tem pastor, pastora, presbítero. Aí presbítero não tem o feminino, mas diácono e diaconisa. Não existe esse feminino, né? E cria-se dentro das doutrinas humanas um monte de coisa que não tem nada a ver. Agora, se você quer verdadeiramente viver para Jesus Cristo, você vai fazer igual Jesus falou aqui, ó.
Desde o tempo em que João começou, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Seja um desses. Esforce-se para entender o que o Espírito Santo, o que Jesus Cristo transmitiu e continuará transmitindo para definitivamente adentrar pelas portas do reino do céu. Amém? Esta é a mensagem mais clara, uma das mensagens mais claras de que só existe um Deus, mas só existe um caminho. Caminho, verdade e vida. Não escolha o atalho, a mentira, a morte. Tampe os seus ouvidos para aqueles que estão inventando situações, porque quando lemos o evangelho é simples. Você vê que o que eu estou falando aqui não sai nada do que está aqui. Não é contexto meu. O que eu estou fazendo você entender é abrir a sua mente para uma verdade do que o próprio Jesus transmite através de tudo que ele testemunho dele, do ministério dele quando ele esteve na terra, e de tudo aquilo que ele deixou para que nós pudéssemos viver um amor incrível, uma misericórdia, uma graça incrível. Amém? Então, esforça-te para adentrar pela verdade do evangelho definitivamente. Não dê ibope para homem, não glorie homens, não glorie teólogo. Gente, teólogo, desculpe falar, teólogo é um ser humano que não conhece Jesus. Porque se conhecesse Jesus, não ficava indo contra tantas coisas que são verdade. Pregariam a verdade. Sabe o que é a palavra, o termo? Já falei isso também num vídeo. O termo da palavra evangélico é aquele que prega o evangelho da verdade. E nós vemos poucos evangélicos hoje. Nós vemos crentes em tantos outros deuses, em tantas outras fábulas, mas menos evangélicos. Amém? E é isso. Espero que você tenha gostado. Anota aí de novo Lucas 16, do versículo 14 ao 17. E quero pedir para você o seguinte, se você já conhece o canal faz tempo, é inscrito, continue compartilhando. Fique à vontade. Se você compartilha, eu não sei se você compartilha, não fico obrigando ninguém a compartilhar, o seu coração e o Espírito Santo vai te levar. E se você está vendo pela primeira vez, gostou? Dá um like, se inscreve no canal. O meu canal parou em 78 inscritos. Mas eu tenho certeza absoluta que são 78 que entenderam a mensagem da cruz. Agora, se você quer ser mais um na lista de inscritos, eu agradeço. Fique à vontade para continuar seguindo o canal e ver os vídeos que estão por vir. Amém? E é isso aí. Terça-feira, mais vídeo aqui no canal Inspire-se. Tenha um ótimo final de sábado, um final de semana incrível, um domingo abençoado e que possamos ter uma certeza absoluta que este evangelho pregado pós-João traz uma verdade tão clara, traz uma harmonia na vida, um amor, uma paz e a certeza de que as suas necessidades elas serão totalmente sanadas por Deus o Pai, por Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? E é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e valeu. Até mais.